desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu um Deus que trabalha para quem precisa, não para quem espera. Deus não trabalha para quem precisa, para quem necessita. Se você achar que Deus só trabalha para quem precisa, para quem necessita, em pouco tempo, não vai ser em muito tempo não, em pouco tempo, Deus que hoje você diz adorar, você vai começar a rejeitá-lo, porque vai começar a colocá-lo numa posição injusta. Por que fulano precisa tanto e não vive milagre, e o outro que parece que nem tanto precisa, Deus é com ele o tempo todo? Por que aquele ali que precisa de, olha, tá na cara que ele precisa, e por ele parece que Deus não faz nada, e o outro que parece que já é abençoado, está sendo ainda mais abençoado? Porque o que move a mão de Deus não é necessidade. Necessidade, escassez, dificuldade é apenas uma das vertentes que podem ser molas propulsoras para os milagres. Você vai ver isso em todo o Antigo Testamento, através da vida dos profetas, como a escassez, a crise e a dificuldade se tornavam um caminho pelo qual Deus operava. Mas muitas vezes tal crise, tal escassez ou tal dificuldade vinha ou pela consequência de um erro, ou por um afunilamento, um aperto que o próprio Deus provocava para ver se o povo se lembrava de clamar a Ele. Mas na verdade Deus nunca elegeu filhos que precisassem estar sempre na beira do limite para se lembrar que Ele existe, para se lembrar que Ele é Deus. E ainda que fosse isso, nós não podemos jamais caminhar dentro dessa lógica, porque o Senhor não trabalha só dentro do perfil de dificuldade, claro que não. Por isso essa menção que eu fiz agora do profeta Isaías, quando ele declara, dizendo, porque desde a antiguidade, por que ele não diz desde sempre, se Deus é eterno? Mas ele diz, porque desde a antiguidade, porque Deus só passou a dar esse nível de expediente depois que criou o homem. Antes do homem, tudo que Deus criou obedecia e obedece a sua função naturalmente até hoje. Responda para mim, os oceanos passam os limites que Deus estabeleceu para eles? Desde o dia em que foram criados, ali eles se mantêm, e da linha que o Senhor determinou até onde eles podiam. Deus tem a necessidade de falar com eles de novo. Deus falou apenas uma vez sobre a semente: vocês vão dar segundo a sua espécie. E o texto diz, e assim foi, e todos eles obedecem. O autor da carta aos Hebreus vai deixar muito claro a força, o impacto e o poder da palavra de Deus sobre aquilo que ele ordena, sobre aquilo que ele cria, sobre aquilo que ele determina. E o autor da carta aos Hebreus vai dizer, porque céus e terra, tudo que existe e que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Então tudo que foi criado por ele obedece à sua voz, sem que haja repetição, sem que haja renovo da palavra que um dia foi empregada, sem que haja um reajuste, uma reconstrução. O Senhor, ele é perfeito, então tudo obedece, exceto uma parte da criação. Essa aí vive dizendo, fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Aí ele fala, não deu um mês, Deus já não está falando comigo. A existência de tudo que foi criado o ouviu uma vez e nunca mais deixou de obedecê-lo. Mas a criatura feita por ele, o homem, que é o pináculo da sua criação, esse insiste em contender, em indagar, em questionar. E aí você vai ver então Isaías dizendo, porque desde a antiguidade, e por que não é desde sempre? Volto a dizer, se Deus é eterno, porque esse nível de expediente de trabalho Deus só passou a exercer depois que fez o homem. Falando bem rasgado para todo mundo entender, Deus fez sol e descansou, fez lua e descansou, fez mar e descansou, fez animal e descansou. Só para a gente entender, descansou aqui não é dormiu, ele liberou, ele realizou, ele criou céu, terra, ele criou o sol, estrelas, e no sétimo dia ele descansou. Mas depois que ele criou o homem, nunca mais ele descansou. Você está rindo? Olha para quem está ao teu lado e diga, tu dá um trabalho. Você dá um trabalho que você não imagina. Rapaz, a gente dá tanto trabalho, tanto trabalho, tanto trabalho. E Deus é tão trabalhador,
tão trabalhador, que ele não folga nesse trabalho de cuidar da gente, não. É por isso que Davi dizia, pode dormir, porque eis que não tosquelejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Dá uma notícia boa para alguém aqui nessa noite, seja um profeta, seja um pregador na vida de alguém, libere uma boa nova para alguém aqui agora e diga, pode dormir que quem te guarda não dorme. Pode dormir que quem te guarda não dorme. Camille, no mundo espiritual, as maldições, os ataques, a Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra repouso. Tua casa está debaixo de uma palavra, e esta palavra é o que te mantém, seja de dia, seja de noite. Ele diz, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guarda quando entra, te guarda quando você sai. Ele te guarda desde agora. Agora quando? Desde agora, quando você tem consciência de quem Ele é, até para sempre. Camille, quando eu não tinha, também te guardava. Oh, meu Deus do céu, Deus não cuida de você a partir do momento que você tem consciência dEle. A partir desse momento você só passa a ter noção de quem Ele é. Mas quem aqui, igual o cego, que o Senhor curou de nascença, de João capítulo 9, o texto diz que depois Jesus aparece para ele na frente da sinagoga, depois dele já ter sido curado, e pergunta para ele, tu crê que o homem que te curou é o Filho do Deus vivo? Aí ele disse, como crerei se não sei quem é? Aí Jesus disse para ele, sou eu que falo contigo. Ele disse, eu creio. E por que ele creu? Porque está vendo Jesus? Não, porque Jesus já via ele antes dele enxergar. Quem aqui já teve essa sensação? Olha, eu só estou firme com Deus agora, mas eu sinto que Ele já cuidava de mim antes. Porque Ele trabalha. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha. Rapaz, Ele trabalha tanto e a gente dá tanto trabalho, é tanta demanda para Deus, que eu me lembro que muitos anos mais para frente, porque não tem nem como predatar, pelo menos eu não entendo nada de arqueologia, e predatar a existência do mundo até a manifestação do verbo vivo que se fez carne em Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai viver 33 anos humanamente contados, e nos últimos 3 anos e meio, de maneira mais ampla, o propósito dele é aqui na terra. E aí depois de 3 anos e meio, mentorando, monitorando, discipulando, cuidando, ensinando na hora de partir e de cumprir Atos dos Apóstolos capítulo 1, verso 8 em diante, ou seja, ele ser assunto aos céus e cumprir-se ali o Salmo de Davi, que dizia messianicamente, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Isso é Jesus sendo assunto aos céus em Atos capítulo 1, do verso 8 em diante. Aí antes desse momento chegar, pós-morte e ressurreição de Cristo, ele vai olhar então antes da crucificação e vai dizer para os seus discípulos e para os seus filhos, eu vou para o meu Pai. Por quê? Porque meu Pai trabalha. Não é assim que ele diz? Meu Pai trabalha até agora. E ele diz assim, eu também trabalho. Eu estou indo lá para ajudar ele, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Eu vou lá preparar lugar. Eu vou lá preparar o lugar. O lugar não do vosso aluguel, não da escritura da casa própria, mas ele deixa muito claro. Muitas pessoas vão dizer, na casa de meu pai há muitas moradas, mas a leitura no grego diz, na casa de meu pai há muitos quartos. Sabe o que ele está querendo dizer? Vai todo mundo morar junto em um lugar só, e eu estou preparando este lugar de morada eterna. E eu acho interessante por isso, por ele dizer, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Aí ele vai dizer, por causa de quem? De vocês. E você aí achando que só o diabo trabalha. É tanta gente revelando, olha aí como é que o Senhor desfaz esse trabalho, que Deus comece a colocar a gente no teu caminho para dizer, olha aí como Deus trabalha. Olha aí como Deus trabalha. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Por quê? Porque com eles está o que é limitado. Camila, mas o diabo não cansa. Se ele não cansa, eu não sei. Agora, que ele não tem o mesmo poder que o nosso Deus, não tem. Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, único e verdadeiro. E é ele que está trabalhando. Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar na ideia que nós precisamos começar a compreender que Deus não trabalha em prol de todos.
todos, senão o texto diria: desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha para todos. Com todo respeito e carinho, não é para todo mundo, não. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu. O que o profeta está dizendo é: não há registro comprovado, fato, como o nosso Deus, que trabalha por aqueles, e aí ele vai determinar qual é a classe que é favorecida pelo trabalhar de Deus. Ele diz: por aqueles que nele esperam. Se eu te falar uma outra coisa mais forte ainda, o que, Camila? Você já disse que Deus não trabalha para quem precisa. Não. Deus então trabalha para quem deseja. É um pouco mais além, ainda não é isso. Não, Camila, não. Deus trabalha para quem pede. Eu vou falar um negócio difícil de ouvir, mas precisa ser dito para a gente aprender a pedir do jeito certo. Até porque é a palavra de Deus que nos orienta: pedi e não recebeis, porque pedi mal, porque não conheceis o poder de Deus e nem as. Deus não tem obrigação de corresponder meus desejos. Deus tem responsabilidade de corresponder à sua. Por que Abraão, Noé, Jó, Moisés eram respondidos tão prontamente diante das suas orações? Porque eles não oravam o que sentiam, eles oravam o que a palavra dizia. Eu não sei se a colocação correta é um pronome, mas há uma palavra que aparece no texto quando fala sobre o contato desses homens com Deus nas suas orações. E o que é incomum, comum entre eles, é que todos eles ao orar não oram assim: eu desejo, não oram assim: eu quero. Eles oram assim: porque tu disseste. Rebaido rebiga, chorremanavassuria. O que eles estão dizendo? Eu não vim aqui lhe pedir nada do que o Senhor não tem poder para me dar. Eu não venho aqui solicitar nada que o Senhor já não havia disponibilizado para me oferecer. Aí você começa a entender por que a orientação do próprio Cristo é: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Ele não diz pedi e dá-se-vos-á. Em qualquer texto, independente da tradução, vai haver a repetição do pedi. Pedi, 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 pedi. Sabe o que ele está dizendo? Para corresponder eu dou só uma vez, mas para você pedir, tem que haver insistência, tem que haver perseverança. E por que muitas vezes a gente não persevera no pedido? Primeiro, porque sabemos que Deus é tão poderoso que Ele pode fazer. Só que isso ao invés de gerar em nós humildade, gera em nós arrogância. E aí começa aquela conversa fiada. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe a justificativa de quem está cansado. Deus sabe a justificativa de quem desistiu de continuar pedindo. E por que desiste? Porque cansa. E por que cansa? Porque toda oração é um ato de humilhação, seja ela de petição ou não. E chega uma hora que na nossa humanidade, no nosso egocentrismo, a gente começa a pensar: se Deus é tão poderoso para fazer infinitamente mais até do que pedimos ou do que pensamos, por que Ele não me tira logo dessa enfermidade? Por que Ele não resolve logo minha crise conjugal? Por que Ele não abre logo a porta que Ele me falou? Por que não libera logo o green card se foi Ele que me mandou vir para essa terra? Por que isso? Por que aquilo? E nisso você vai só se exaltando. E a recompensa do trabalho de Deus não é para quem se exalta, é para quem se humilha. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Camila, Deus pode dar tudo. Jesus, Ele vai deixar algo muito claro, e Ele vai ensinar-nos a pedir de forma que nenhuma das nossas petições sejam rejeitadas. Olhe para quem está do seu lado agora e diga: nenhuma. Abra a boca e diga: nenhuma. João capítulo 15, ele vai dizer: meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara que está em mim e dá fruto, essa eu podo para que dê mais fruto. Agora ele vai dizer uma parte que para mim é a mais chocante do texto. Ele diz assim: toda vara, porém, que está em mim, mas não dá fruto. Preste atenção. Há muitas formas de você estar em Deus, mas só há uma forma de Deus estar em você. Vou falar de novo, só para você gravar. Há muitas formas de você estar em Deus. Louvando, orando, caminhando, adorando, cultuando. Muitas formas de você estar em Deus, mas só há uma forma, segundo Jesus Cristo.
para ele estar em você. E ele deixa claro. Olha o que ele diz. Porém toda vara que estando em mim, ou seja, está nele, está ou não está? Está ou não está? É esquisito não dar fruto, é esquisito, mas está nele, está ou não está? É ele que diz. Porém toda vara que estando em mim não der fruto, essa eu corto. E a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: que tipo de vara está nele e não dá fruto? E alguém pensa, deve ser o desviado, deve ser o ímpio, deve ser isso, deve ser aquilo. Mas não é, porque tem que conhecer, tem que estar nele. E Jesus deixou claro que naquele grande dia do juízo, muitos, não poucos, chegariam a ele e diriam: em teu nome eu fiz. Para fazer no nome dele tem que estar. Só que olha como ele vai responder: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então o que é que ele está dizendo? Vocês estiveram em mim, mas eu nunca estive em vocês. São as varas que usam o nome dele e acham que estão nele, porque há muitas formas de estarmos nele, mas só há uma forma de que ele esteja em nós. E é por intermédio de quê, Camila? Por intermédio da sua palavra. E não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus. Continuando então: se vós estiverdes em mim, ele continua, e as minhas palavras, então só podemos ter ele em nós se tivermos a sua. Ele não sobrevive em você baseado no que você sente. A vida do evangelho, do cristianismo e de tudo que você quer viver em Deus não tem a ver com seus sentimentos. Chora, pode chorar. Pode chorar porque isso não vai mudar a pregação. Pode chorar porque isso não vai mudar o seu conceito. Pode chorar porque isso não vai mudar a forma como Deus te vê. Eu estou falando para quem quer ter uma vida de resultado. Então ele continua e ele diz assim: mas se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis. Meu Deus, eu também já estaria glorificando. Eu estou igual um amigo meu hoje aqui. Eu queria ter 10 bocas para dar 10 glórias de uma vez só. Mas se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. Ele não diz eu vou pensar, ele não diz eu vou te botar na prova, ele não diz eu vou estudar o teu caso. O texto é claro: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e isso será feito. E isso será feito. Então o que eu preciso compreender? Que Deus não tem compromisso com o que eu sinto. Acima disso, ele tem responsabilidade em cumprir a sua palavra. Por que ele não nega nada a quem lhe pede baseado na sua palavra? Porque é a sua palavra que manifesta a sua glória, é a sua palavra que manifesta a sua verdade. Então ele diz: se a minha palavra estiver em você, não há nada que você me peça que eu não faça. Por quê? Porque você vai pedir o que é para minha glória, vai andar de acordo com a minha palavra, e eu vou corresponder absolutamente tudo o que você colocar diante de mim, diz o Senhor. Reaja diante dessa palavra e diga graças a Deus, diga glória a Deus. Tire aí 5 segundos agora para exaltar a sua palavra. Exalte a sua palavra. Palavra esta que não volta vazia, palavra que vai e faz aquilo que lhe apraz. Deus não trabalha para quem precisa e nem trabalha só para quem sonha. Deus trabalha para quem pede. Deus trabalha para quem ora. Deus trabalha para quem apresenta as suas expectativas e tudo aquilo que almeja diante do Senhor. Qual é a orientação do apóstolo? Em tudo sejam conhecidas as vossas necessidades, motivações e etc. Através da onde? Ele diz, das vossas petições. Apresentem aí qual é a tua petição. Mas não, é mais fácil andar por aí dizendo, Deus sabe. Sabe, não vai fazer nada. Porque não trabalha para quem precisa, trabalha para quem se humilha, para quem pede. E se isso te incomoda, já mostra que você não é alvo da bênção. Tem gente aqui que está revoltadinho com Deus. Já vou entrar no contexto, mas é que Deus está fluindo para alguém aqui. Revoltado com Deus. Há tantos anos que eu peço isso, não vou mais pedir nada não. Ele sabe.
estou chateada com o Senhor. Ele está dizendo, entra na fila. Minha palavra não...